Podemos? Posso, Presidente? Posso. Então, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Desejando votos de boa reunião, com uma saudação especial aos nossos convidados, à Associação Nacional de Freguesias, na pessoa do seu Presidente, Jorge Veloso, Vice-Presidentes Olga Freire e Jorge Amador, a quem agradecemos a disponibilidade e a presença, desejando também votos de de excelente reunião. Nós hoje juntamos aqui, com o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, para a audição do Chega, sim, no âmbito da desagregação das freguesias. Portanto, a grelha de tempos é normal, portanto, ou seja, 5 minutos para o Sr. Deputado poder apresentar o requerimento, depois a ANAF terá 5 minutos para fazer a sua intervenção, depois haverá uma ronda única, 3 minutos a cada grupo parlamentar, ao qual no final terão o somatório desses mesmos tempos. Portanto, dou a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Bruno Nunes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a direção da ANAF, sempre um prazer ter-vos aqui. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Bom, nós apresentámos este requerimento no passado dia 28 de novembro e, entretanto, as coisas foram evoluindo e a documentação que nos foi chegando, inclusive com uma carta dirigida pela ANAF a esta comissão, acabam por justificar ainda mais aquilo que nós tínhamos como dúvidas e de necessidade de clarificação em relação a este processo de desagregação. Como é do conhecimento de Vossas Excelências, foi criado um grupo de trabalho para acompanhamento da desagregação de freguesias e que a própria Assembleia da República, tendo dúvidas em relação a algumas questões e não considerando que tem capacidade técnica para aferir algumas das questões que estão implícitas na desagregação de freguesias, a própria Assembleia da República, esta Comissão, nomeadamente o Grupo de Trabalho, requeriu aos serviços da Assembleia, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, a presença de alguns técnicos para clarificar algumas situações. O que vamos acompanhando ao longo deste processo, chegamos a um diferendo, logo de imediato, que inclusive vem na nota que Vossas Excelências remetem ao Parlamento, que é o facto de a própria ANAF ter indicado aos seus associados aquilo que agora vem também afirmar, que a ANAF reitera que sempre defendeu, até porque não existe outra forma de interpretação da lei, que o procedimento inicia-se até dia 21 de dezembro. Ora, existe outra forma de interpretar a lei e tanto existe outra forma de interpretar a lei que a própria Assembleia da República tem dúvidas em relação a esta questão, se o processo tem que ser iniciado até 21 ou tem que ser concluído a 21 e a maioria dos partidos com assento no grupo e na Comissão têm até uma interpretação que o processo deveria estar finalizado até dia 21, o que vem levantar uma questão que é o facto desta informação ter sido partilhada pela ANAF com os seus associados e criou algumas das situações que hoje em dia levantam mais celeuma em diversas assembleias de freguesia. Depois, em relação ao processo e à forma como tem sido feito, também a ANAF vem clarificar uma das questões que nós temos como necessidade de ser clarificada, passa a redundância no nosso requerimento, que tem a ver com a resposta que dão no ponto 8 do documento remetido a esta Assembleia, que diz: esta questão sempre esteve acautelada em sede de procedimento administrativo levado a cabo por quem tem legitimidade para a apresentação ao órgão deliberativo da freguesia, à sua aprovação, seguindo depois para o órgão deliberativo do município. E isto refere-se em relação aos mapas de viabilidade financeira, etc. Primeiro, existe no nosso entendimento uma questão que não é clara, porque em que medida é que uma Assembleia Municipal tem competência para aferir, deliberar o que quer que seja sobre um órgão sobre o qual não tem dependência hierárquica nem superior, nem qualquer tipo de dependência, que é a Assembleia Municipal, sobre uma deliberação da Assembleia de Freguesia. São órgãos distintos, a Assembleia de Freguesia e a Assembleia Municipal, e a Assembleia Municipal, de acordo com as suas competências previstas na Lei 75, em momento algum tem competência para poder aferir, validar ou classificar o que quer que seja feito pela Assembleia de Freguesia. Portanto, existe no nosso entendimento uma incongruência em relação a este aspecto. Para além disso, os mapas de viabilidade financeira
nomeadamente, que é um dos itens, não quero focar apenas neste, mas é um dos itens que é um dos requisitos legais para a análise da desagregação de freguesia. Como é que podem ser analisados por uma Assembleia de Freguesia? Na vossa explicação é isso que acaba por estar aqui implícito, quando inclusive a própria Assembleia da República pediu a presença de técnicos na área financeira para poder analisar estes mapas financeiros, considerando que, enquanto órgão legislativo, não tem competência para poder analisar este tipo de documentação. Portanto, a nossa preocupação é que, claramente, e independentemente da postura que depois, ideologicamente, ao nível de posicionamento político, cada um dos partidos tem, e teremos certamente divergências, nós somos dos que acreditamos que deve ser visto caso a caso, outros partidos, legitimamente, dentro da sua ideologia, consideram que toda a Assembleia de Freguesia que tenha expresso a sua vontade deve automaticamente ser desagregada, e outros não têm ainda posicionamento claro acerca disto. Por isso, independentemente desta questão, o que consideramos é que a forma como o processo tem sido iniciado, ou como foi iniciado, acabou por ser atabalhoado, criou diversas questões que criaram muita confusão em Assembleias de Freguesia e em Assembleias Municipais numa fase posterior. Bastava ver o que aconteceram em Assembleias Municipais aqui na área metropolitana de Lisboa, com desavenças graves, com situações graves que foram criadas a conta deste processo. Mas depois, o contacto que temos com as Assembleias de Freguesias, e para concluir, é que percebemos que a ANAF salvaguardou esta questão do dia 21, mas salvaguardou como? Se a lei, pelo menos para mim, tem uma interpretação, e os senhores dizem que não há outra forma de interpretar. A lei é clara e diz um ano após a entrada em vigor, que terminou no dia 21 de dezembro. Não consideram os senhores que acham, mesmo para concluir, Sr. Presidente, sei que temos com o tempo muito apertado, não acham os senhores que esta indicação que foi dada às Assembleias de Freguesia, às juntas de freguesia neste caso, que criou ainda uma maior entropia e um problema sério no processo da desagregação? Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à ANAF. Até 5 minutos. Muito boa tarde. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar também os senhores e os senhores deputados e dirigir-me também ao Sr. Deputado Bruno Nunes e agradecer-lhe esta dissertação que fez. No entanto, se não houver nada em contrário, gostaria de reler aquilo que nós enviámos para a Comissão e para todos. E dizer que sobre a questão desta eventual desagregação de freguesias, utilizando o regime especial e transitório, estamos só a falar desse ponto, utilizando o regime especial e transitório previsto no artigo 25 da Lei 39 de 2021, 24 de junho, cumpre-nos dizer o seguinte. Primeiro, a lei em vigor não corresponde, no seu essencial, às propostas que a ANAF apresentou em sede da negociação com o Governo. Mas é esta lei, e é esta lei que temos que observar. Segundo, o regime transitório que a ANAF pretendia ver consagrado seria, de alguma forma, menos impeditivo das freguesias agregadas verem a sua situação alterada. No entanto, sempre teremos de afirmar que este processo é bem mais amplo do que o inicialmente previsto, uma vez que não estava contemplada qualquer possibilidade de existir desagregação de freguesias. Ponto quarto, a ANAF, quando emitiu a opinião sobre o número de freguesias que pretendiam reverter a sua situação, baseou-se na percepção que tinha dos vários encontros e reuniões que realiza descentralizadamente por todo o país. Ponto 5, não podemos garantir com certeza que a vontade dos eleitos de freguesia seja a que resulta das votações nos diferentes órgãos autárquicos. Ponto 6, descreve o Grupo Parlamentar do Chega a tramitação legal necessária para que seja possível a proposta de desagregação, procedimento que é muito bem conhecido por nós, mal fora se não fosse, uma vez que estivemos sempre na negociação para a elaboração desta lei. Ponto 7, coloca o Grupo Parlamentar Chega uma questão objetiva no que respeita a esta matéria, nomeadamente quanto à forma de aferir a eficácia e eficiência da gestão pública. Dizer-lhe que, também no ponto 8, esta questão será sempre acautelada em sede de procedimento administrativo, levado a cabo por quem tem legitimidade para o apresentar ao órgão deliberativo da freguesia e para a sua aprovação, seguindo depois os trâmites que a lei manda, que é para o órgão deliberativo do município. Mas queria acrescentar-lhe neste ponto que ninguém melhor que os eleitos locais de freguesia para poderem emitir opinião sobre a capacidade financeira ou não da criação de uma nova freguesia. Até porque, repare,
que estamos a falar de uma desagregação de freguesias. Estamos a falar que em 2013, de uma união de freguesias com 2 freguesias, as 2 já existiam, as 2 já tinham capacidade para serem consideradas entidades da administração pública. Portanto, parece-nos que esta situação que cabe perfeitamente naquilo que é o papel dos eleitos de freguesia têm para que possa evidenciar essa sua capacidade financeira ou não. Após as 2 liberações da Assembleia de Freguesia e da Assembleia Municipal, reflexo da vontade das populações através dos órgãos autárquicos que elegeram, caberá, enfim, à Assembleia da República verificar se estão preenchidos todos os requisitos para que a desagradação possa resultar em lei. De lembrar que o primeiro requisito para que seja possível existir desagradação é que da agregação operada pela Reforma Administrativa 2013 resulte um erro manifesto que cause prejuízo à população. E continuamos a falar unicamente do artigo 25 e nada mais do artigo 25, número 2. A responsabilidade da tramitação de todos os procedimentos necessários para que exista esta desagregação consta do artigo 10, no número 1. Se estão preenchidos e comprovados ou não os procedimentos do artigo 10º a 13º da lei, compete verificar de forma sucessiva à Assembleia de Freguesia, à Assembleia Municipal e, por fim, à Assembleia da República. A ANAFRE também tem conhecimento que uma grande maioria das freguesias que utilizaram o regime especial e transitório, através de um erro manifesto, previsto no artigo 25, recorreram a serviços especializados para comprovar que mantêm ou aumentam a eficácia e eficiência da gestão pública. Muitas foram as freguesias neste país que contrataram serviços técnicos, principalmente contabilísticos, para poderem apresentar o seu projeto de lei. Depois, existem ainda 3 níveis de controle para verificar o cumprimento dos diferentes requisitos. Entenda a ANAFRE que a questão que deveria estar em discussão é quando é que termina o prazo para iniciar o procedimento previsto no artigo 25. A ANAFRE reitera o que sempre defendeu, até porque outra não pode ser a interpretação da lei. O procedimento inicia-se até ao dia 21 de dezembro de 2022, com a apresentação da proposta para a realização de uma Assembleia de Freguesia extraordinária, convocada para decidir a eventual desagregação. Portanto, para nós, o prazo, ou o início de todo o processo, termina no dia 21 de dezembro. O início termina a 21 de dezembro. Por isso é que há Assembleias Municipais que durante o mês de janeiro e até algumas em fevereiro continuaram a debater em Assembleias Extraordinárias a gestão do acabar. Vou terminar. Aliás, a lei é clara, prevendo no artigo 11º a apreciação pela Assembleia de Freguesia, no artigo 12º a apreciação pela Assembleia Municipal e no artigo 13º pela Assembleia da República. Depois não concorda a ANAFRE que se defenda que o início do procedimento coincida com o fim do mesmo, ou seja, com a entrada na Assembleia da República. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Entramos então na ronda única e dou a palavra à Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Presidente, Jorge Veloso, a Sra. Olga Freire e o Sr. Jorge Amador, que constituem a direção da ANAFRE e que aqui se encontram em sua representação. Uma representação muito importante. Esta matéria que trazemos que hoje, e mercê de um requerimento do Chega, está hoje em apreciação, é uma matéria que eu diria que, mesmo depois de ter lido atentamente o documento produzido pela ANAFRE, em que constam 17 pontos, eu diria que não nos oferece qualquer dúvida quanto ao procedimento que esta Comissão entendeu associar àquilo que é a lei e, desde logo, especificamente, o artigo 25, porque esta lei destina-se a tratar de 2 matérias. Uma de um vazio que existia, em que parecia que nunca mais se poderiam criar freguesias, mais nada disso, e esse é o que diz tudo de respeito à outra parte, e depois o artigo 25, que se destina a responder à Lei 11 de 2013, na sequência de um conjunto de situações que foram chegando e que dizem respeito a alguns atropelos e, claramente, os tais prejuízos
às populações pelas agregações que foram feitas. Aqueles que acompanharam de uma ou de outra forma este processo desde o seu início sabem que isto, quando começou, não era exatamente para as freguesias. Depois é que foi para as freguesias, se calhar não quer dizer que era o elo mais fraco, mas foi para as freguesias. E houve agregações que claramente não tinham razão de ser e que se via desde logo que iriam causar prejuízo. No entanto, também dizer que houve uma grande pressão para que tudo isto se resolvesse de imediato. Ainda bem que assim não aconteceu, direi eu, porque este tempo que mediou entre a entrada em vigor da lei e os dias de hoje permitiu que muitas situações se consolidassem, que as pessoas se entendessem e que muitos problemas se resolvessem. Depois há aqueles problemas que efetivamente não têm a solução à vista e que são essencialmente aqueles que causam os tais prejuízos às populações, e vários há. Desde a inexistência da prestação de serviços, aqueles serviços básicos, como um conjunto de outros. Assim sendo, e porque me parece que o problema mais agudo desta matéria reside naquilo que é uma interpretação diferenciada entre a ANAFRE e, desde logo, a Comissão, é dizer que para nós não há qualquer dúvida. A lei é clarinha no seu número 2 do artigo 25, quando diz que o prazo tem início 1 ano e a entrada em vigor, o que significa 180 dias. Pronto. E assim sendo, e durante 1 ano. No prazo de 1 ano, portanto, durante 1 ano após a entrada em vigor da respectiva lei. Assim sendo, verificou-se que muitas e muitas autarquias responderam positivamente em defesa dos seus interesses. Depois, as outras, nós não consideramos que estejam prejudicadas. Nós consideramos, sim, que elas poderão ter enquadramento na outra situação. E, portanto, também acho que se deve trabalhar nesse sentido. Quanto aos diversos órgãos envolvidos nisso, os órgãos das freguesias são, para nós, também, claramente, os primeiros a pronunciarem-se. Muito obrigada, Sra. Presidente. Peço desculpa. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Gabriela Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Presidente da ANAF, Jorge Veloso, e os seus Vice-Presidentes, a Olga Freire e o Jorge Amador, a quem agradeço a disponibilidade para estar aqui hoje presentes, e cumprimento naturalmente os Srs. Deputados. O PSD tomou devida nota da posição da ANAF sobre o regime especial e transitório da desagradação de freguesias prevista na Lei 39/2021, de 24 de junho. Esta lei, que resultou de uma proposta do Governo, define o regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias. A criação de freguesias, se fundamentada em erro manifesto e excepcional que cause prejuízo às populações, é viável mediante a verificação dos seguintes critérios: a prestação de serviço à população, eficácia e eficiência na gestão pública, população e território, história e identidade cultural, vontade política da população manifestada pelos respectivos órgãos representativos. Apresentada a proposta de criação de freguesia e reunindo os critérios acima referidos, a mesma tem que ser aprovada pela respectiva Assembleia de Freguesia ou Assembleias de Freguesia e, posteriormente, pela Assembleia Municipal ou Assembleias Municipais envolvidas no processo. Por fim, e tendo sido a proposta de criação de freguesia aprovada nos órgãos referidos, é a mesma remetida à Assembleia da República a fim de ser apreciada. Chegados aqui, a Assembleia da República recepcionou mais de uma centena de processos contemplando proposta de criação de mais de 200 freguesias e constituiu um grupo de trabalho para verificação do cumprimento dos requisitos constantes na Lei número 39/2021, de 24 de junho, apreciação e validação das mesmas. O grupo de trabalho solicitou ao Sr. Presidente da Assembleia da República um reforço de apoio técnico mediante um assessor jurídico, um assessor em contabilidade e finanças e um assessor geógrafo. Posto isto, dizer que o PSD confia no trabalho deste grupo de trabalho, passo o pleonasmo, devidamente assessorado, que apreciará todas e cada uma das propostas de uma forma séria, isenta e no estrito cumprimento da lei,
indo em conta naturalmente à vontade das populações expressa nos órgãos executivos e deliberativos que os representam. Como refere a ANAF, e passo a citar, existem 3 níveis de controle para verificar o cumprimento dos diferentes requisitos. Assim, eu perguntava também à ANAF se comunga da opinião do PSD relativamente à confiança no trabalho ou apreciação do grupo de trabalho criado aqui na Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, do Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Presidente, eu acho que percebeu a ANAF a dificuldade que está aqui, que acabou de ser expressa. O PS diz que interpreta o ano que está claro na lei, mas depois deixa no ar que, para tentar satisfazer a ANAF, que os processos entrados depois do dia 21 podem ficar no regime geral. Mas eles sempre puderam. A questão não é essa. A questão é que esses, depois do dia 21, já não vão para o grupo de trabalho, porque não estão na desagregação, de acordo com o regime especial. Por isso, essa parte, estamos claros. A questão aqui prende-se, primeiro, com a questão do dia 21, que foi garantido por Vossas Excelências, que era o início do processo, e que não é uma interpretação da Assembleia da República, nem da Comissão unânime, que seja o dia 21, há posicionamentos dispares, tanto que se pediu apoio jurídico e clarificação do assunto, tanto que a senhora Ministra tem posições assumidas publicamente, que diz também que o dia 21 é data limite, a senhora Ministra da Coesão, nós também temos esse posicionamento, outros partidos não o têm, portanto, a ideia de manter o dia 21 como data limite não é pacífica a interpretação da lei. Portanto, não joga a bota com a perdigota quando os senhores dizem que não pode existir outra interpretação. Pode, logo aqui já existem outras interpretações. Depois, a questão do pós-dia 21, óbvio que pode continuar a existir criação de freguesias, que nada tem a ver com a desagregação das freguesias, não estará no grupo de trabalho, portanto, já se percebeu, e isto aqui não é uma questão de ter confiança, como o PSD vem dizer, ninguém aqui está a colocar em causa a confiança do grupo de trabalho, caso contrário nós abandonávamos o grupo de trabalho se não tivéssemos confiança nisto. Todos temos confiança. Temos é que assumir aqui as posições e a responsabilidade que cada um tem em relação a este processo e que obviamente as nossas posições terão consequências, sejam elas quais forem, mas que é a nossa posição. E nós não vimos para aqui perguntar se os senhores têm confiança ou não têm confiança no grupo de trabalho. Não têm sequer que ter confiança. De preferência que tenham, mas não têm sequer que ter confiança. Por isso, o que queremos aqui clarificado é se reconhecem o processo tal e qual como ele está, se reconhecem o dia 21 como o fim do processo, ou com que base legal é que dizem que aqueles que estão no regime especial podem apresentar candidaturas depois do dia 21, porque a confusão é tal que o próprio Tribunal Constitucional permitiu realização de referendos e autorizou referendos em janeiro. Estiveram a decorrer no dia 29 de janeiro, a freguesia, por exemplo, de Sacavém, teve um referendo. Existem outras. Portanto, a confusão está instalada. E perceber, do vosso ponto de vista, qual a solução que acham que a Assembleia da República devia adotar, sendo que a responsabilidade é nossa e não vossa, mas o que é que acham que deveríamos trabalhar em conjunto para tentar precaver, independentemente, depois se achamos ou não achamos que devem ser desagregadas ou não devem ser desagregadas as freguesias. Obrigado e peço desculpa pelo tempo. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da ANAFRE, os Srs. Vice-Presidentes aqui presentes e gostaria de começar esta intervenção do PCP colocando o seguinte. Nós sempre afirmamos desde o primeiro momento que, aliás, estivemos contra a extinção de freguesias, o primeiro momento é aqui, estivemos contra a extinção de freguesias e sempre defendemos que as freguesias deviam de ser repostas onde fosse essa a vontade das populações. Quer isto dizer que deveriam ser todas? Não. Aquilo que nós colocamos é onde fosse essa a vontade das populações, que é uma questão muito diferente, que muitas das vezes foi, de certa forma, desvirtuada esta posição por parte do PCP. E a verdade é que a lei que está em vigor não o permite.
São vários os exemplos, se conhece, de freguesias cujas populações têm essa vontade, os respectivos órgãos autárquicos têm essa vontade, mas a lei, por este ou por aquele critério, não permite que assim seja e impede que a vontade das populações seja respeitada. Porque eu creio que neste processo a questão que temos em cima da mesa é exatamente essa. É respeitar a vontade das populações, respeitar a vontade daqueles que são as populações em cada uma das localidades, em cada uma das freguesias. O processo que está em curso perante a lei, eu gostaria de referir também um segundo aspecto relativamente a esse processo, porque na Assembleia da República foi criado um grupo de trabalho para tratar aqueles processos que chegaram à Assembleia da República. Estivemos de acordo com a criação desse grupo de trabalho. Não estivemos de acordo com a metodologia que foi adotada, porque consideramos que aquilo que cabe à Assembleia da República é confirmar se os elementos da lei são cumpridos ou não são cumpridos, e não pôr a fazer avaliação subjetivas relativamente à justificação do erro, que faz referência no artigo 25, nem fazer avaliações subjetivas relativamente a se a freguesia tem ou não tem capacidade financeira. Porque estamos a tratar de freguesias, isto não faz nenhum sentido, mas estamos a tratar de freguesias que já existiram. Trata-se da reposição e da devolução de freguesias que existiram. Não estamos a falar de nada transcendente. E, segundo consta, existiram, tinham a sua atividade, tinham os seus relatórios de atividades e contas e que não consta que houvesse algum problema no plano económico e financeiro, para além dos problemas gerais que existem para todas as freguesias no país, que é a sua participação nos impostos do Estado dever ser superior àquela que é efetivamente. Aliás, o PCP tem vindo a propor que assim o seja. Nós apresentámos uma iniciativa legislativa. Com o objetivo não só de prorrogar o prazo, porque sabemos que há muitas situações que estão em curso, mas também para procurar retirar alguns dos obstáculos que a lei hoje tem. Eu gostaria de fazer uma última referência relativamente ao prazo. A ANAFRE defende, nós temos essa mesma interpretação, que o prazo, creio, 21 de dezembro, deve ser, vou terminar, Sr. Presidente, que é o prazo para o início do processo. Aliás, não somos só nós. No acórdão do Tribunal Constitucional, a propósito da apreciação para a realização de um referendo suscitado por uma união de freguesias, o Tribunal Constitucional faz, a dada altura, no seu acórdão, a seguinte referência: verifica-se que a iniciativa, a realização do referendo, não contente com o prazo fixado para o procedimento de agregação de freguesias agregadas na sequência das leis 22/2012 e 11A/2023, que deve ser iniciado nos termos do artigo 25, que deve ser iniciado. Portanto, eu creio que esta questão, relativamente a esta matéria, deixa claro. Aliás, na nossa opinião, a Assembleia da República deve respeitar as decisões dos órgãos autárquicos, deve respeitar a posição por parte das populações, ou seja, os processos que aqui chegaram tiveram um procedimento, foram aprovados nas respectivas freguesias, foram aprovados na respectiva Assembleia Municipal, portanto há uma vontade que é expressa. E aquilo, na nossa opinião, que deve caber à Assembleia da República é o respeito por essa vontade. Muito obrigada, Sr. Presidente, agradeço a sua tolerância. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente e Srs. Vice-Presidentes, tanto 4 grupos parlamentares que fizeram intervenção, até 12 minutos. Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Não há dúvidas que esta matéria é, de facto, muito controversa, mas eu vou-me focar, até porque o tempo não é muito, em especial no prazo, que para mim, para a ANAFRE de todos, será o ponto mais importante. E, se me permitem que leia um artigo que penso que é subejamente conhecido por todos, o número 2 do artigo 25 diz: o procedimento previsto no número 1 tem início no prazo de 1 ano após a entrada em vigor da presente lei, através dos procedimentos do artigo 10 a 13. Ora bem, se tem início no prazo de 1 ano e os procedimentos são o de 10 a 13, que é levar à Assembleia de Freguesia, levar à Assembleia Municipal e, finalmente, ser trazida a esta Assembleia da República,
com todo o respeito por outras interpretações que possam existir, nunca esteve, nem no espírito da lei, nem pode, no não entender da ANAF, não pode ser dada outra leitura. O início do processo não pode ser o último. Se o início do processo tem um ano após a entrada em vigor, o início é com o artigo 10º, não é com o artigo 13º. O procedimento inicia-se na Assembleia de Freguesia, não se inicia na Assembleia da República. E, portanto, desculpem a minha franqueza, mas não há qualquer dúvida para a ANAF quanto à questão do prazo. A Comissão fará a interpretação que entender da lei e haverá certamente instâncias que existem para fiscalizar o cumprimento da lei ou não. Não é só o Tribunal que já se pronunciou, há inclusivamente pareceres de CCDRs, que para mim os pareceres da CCDRs valem também o que valem, depende da CCDR, o parecer é um ou outro, mas também há nesse sentido. E outra questão que eu até pensava que era o fundamento de nós virmos aqui, que tem a ver com a questão da eficácia e eficiência da gestão pública. Tão importante como esse artigo está separado dos outros, é, no meu entender e no entender da ANAF, e por isso é que está na lei, e foi também por uma grande luta da ANAF, é preciso que a agregação, que não vou perder tempo a falar da agregação, nem de quem não cumpriu e de quem cumpriu, e quem está mal agregado se cumpriu a lei ou não cumpriu, porque não cabe neste fórum fazer essa discussão. Aquilo que eu posso dizer é que o primeiro requisito que tem que ser verificado pela Assembleia de Freguesia, pela Assembleia Municipal e pela Assembleia da República é se está de facto fundamentado devidamente que há um erro manifesto que cause prejuízo à população. Não é só um erro manifesto. É um erro manifesto que causa prejuízo à população. Esse é o primeiro. Depois, parece-me que é importante que esta Assembleia da República, que é quem no fundo tutela as freguesias, saber que freguesias é que quer. E se quando nós falamos na eficácia e eficiência financeira, é porque a ANAF entende que chega de ter freguesias que andam sempre de mão estendida a pedir dinheiro aos municípios e, portanto, nós entendemos que, feito que está da maneira que está, se de facto existem freguesias agregadas que, por erro manifesto, causam prejuízo à população, ao menos que cumpram aqueles critérios e, acima de tudo, que não estejamos a desagregar freguesias para depois não serem... como é que eu vou dizer isto? Não serem o parente pobre, como disse a senhora deputada Maria da Luz Rosinha. De facto, não era para ser as freguesias que eram agregadas, eram os municípios, todos nós sabemos isso. Depois também de ressalvar outra questão, e eu sei que estou a exceder-me um bocadinho, Jorge. Se nós reduzirmos o prazo de início para o dia de fim, no nosso entender, para o dia 21, eu não posso deixar de lembrar esta Assembleia da República e a Comissão que nós em 2021, depois da entrada em vigor da lei, existiram eleições autárquicas que também mudaram, em muitos casos, os órgãos autárquicos. E o procedimento que poderia ter sido, eventualmente, iniciado por uma qualquer Assembleia de Freguesia, após o ato eleitoral de 2021, pode ter mudado e, portanto, pode já nem ser preciso. Ou, ao contrário, um determinado Assembleia de Freguesia não querer a desagregação e depois, até porque fez disso bandeira na campanha das autárquicas, ter ganho as eleições e ter legitimidade para iniciar o processo. E se nós considerarmos que o dia 21 de dezembro é o prazo limite, não é o início, é o limite, ou seja, a entrada na Assembleia da República, isto significa que os órgãos autárquicos, depois das eleições, as eleições foram em setembro, tomámos posse em outubro, novembro, dezembro, têm 2 meses para apresentar o prazo de desagregação. Eu quero acreditar, as eleições foram em 2021. Está bem, tem razão, peço desculpa, tem razão, sim senhor. Mesmo assim, atendendo ao procedimento complexo que é, e nomeadamente a questão da eficácia e eficiência económica, que obriga as freguesias a fazerem um estudo, no caso de desagregarem, quem fica com o quê, quem vai para onde,
E isto é um processo que é demorado e parece-me que não é de todo justo que seja entendido outro prazo para bem das nossas freguesias e, acima de tudo, das populações. E, portanto, o Grupo de Trabalho fará o que entender, mas gostava que reconsiderasse. Muito obrigada, Senhora Vice-Presidente. Olga, dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente Jorge Amado. Senhora Presidente da Comissão, Senhores Deputados, em traços gerais, para ser muito rápido, o Sr. Deputado Bruno Nunes coloca-nos questões que merecem a seguinte resposta. Relativamente às dúvidas do prazo, elas existem. Já foi feita aqui uma intervenção pela Sra. Deputada Paula Santos que não deixa dúvida nenhuma. É que não é só o Tribunal que colocou esta questão. As próprias CCDRs também vão dizendo isso. E a questão principal aqui não é se nós temos confiança na Comissão. Nós não temos que ter confiança nesta Comissão. Ou não. Nós temos que dizer se estamos de acordo ou não. E nós estamos em desacordo. É que é uma questão fundamental. Estamos em claro desacordo. É simples. E, caros amigos, nem é preciso ir ao VAR ver isto. Nem é preciso ir ao VAR. Porque, quer dizer, colocarem à Associação Nacional de Freguesias questões da eficácia na gestão pública, desculpem, nós só perdemos 1.160 freguesias porque não houve coragem de ir a outro sítio. Foi esta a razão fundamental. Foi porque elas trabalhavam pouco, não foi? Aonde é que nós precisamos de mais Estado? É através das freguesias. Não é acabando com freguesias, nem limitando o número de freguesias. Nós não resolvemos problema nenhum à economia nacional com redução tão significativa de freguesias. Isto nem precisa de VAR, como eu disse. Basta ver, é olhar e conhecer o país, e os seus deputados conhecem tão bem como nós. Queria também dizer o seguinte: esta questão das Assembleias Municipais não pode ser uma questão a ser colocada à ANAFRE, porque é de lei. Portanto, a lei diz como é que é o procedimento. Portanto, o procedimento é este. Portanto, é feito o processo iniciado através da Assembleia de Freguesia, vai às Assembleias Municipais e, naturalmente, vem para o Parlamento a quem compete resolver o assunto. Em traços gerais, dizer que, para nós, a questão não resta dúvida nenhuma. É que nós estamos a discutir uma coisa que não faz sentido nenhum, não levem mal dizer isto. É que nós perdemos 1.160 freguesias, perdemos milhares de eleitos neste país e nós estamos a discutir a criação de 200 freguesias. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. E, para terminar, dou a palavra ao Sr. Presidente Jorge Veloso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só 2 ou 3 notas, até penso que o essencial já foi respondido também nas várias intervenções. E dizer ao Sr. Deputado Bruno Nunes, que fez uma pergunta direta, se a ANAFRE continua ou não a confiar no grupo de trabalho. Nós confiamos, também falou, mas falou também a Sra. Deputada Gabriela Fonseca. Não, a confiança no grupo de trabalho mantém-se, nós mantemos, até porque é composta por vários partidos e não temos que desconfiar. A questão é que não estamos de acordo com aquilo que o grupo de trabalho, pelo que entendi aqui, prevê, como sendo o dia 21 de dezembro de 2022 o fim do prazo. Nós nisso não estamos de acordo, sustentamos a nossa posição no respeito que os órgãos autárquicos nos merecem e também no respeito que nos merecem as entidades como o Tribunal Constitucional e como as CCDRs. Temos pareceres, e tenho aqui até um da CCDR Centro, que é bastante elucidativo e na sua conclusão diz que conclui-se que o procedimento especial de correção da agregação de freguesias, por força do número 2 do artigo 25, tem de ser iniciado até 21 de dezembro de 2022 com a apresentação da proposta, conforme disse há bocado na Assembleia de Freguesia. Eu o que gostaria de, para terminar, até porque penso que todas as perguntas foram respondidas, dizer que a ANAFRE gostaria, como entidade também parceira no que foi a realização desta lei e também no acompanhamento destes trabalhos, por isso é que estamos aqui, gostaria a ANAFRE de ser informada, que ainda não o conseguiu ser, de quantos processos entraram na Assembleia da República dentro do prazo de 21 de dezembro para a Assembleia da República e para o Grupo de Trabalho e quantos processos entraram depois do 21 de dezembro, sabendo nós também que há mais processos para entrar, que podem ou não ser contemplados, depende da apreciação da lei, poderem ser apreciados através do artigo 25 ou passarem para uma apreciação simples que eventualmente decorre a partir desse prazo. Gostaríamos de ser informados sobre isto, até porque
entendemos que é crucial esta informação para podermos assim depois informar as nossas associadas. E penso que, Sra. Presidente, acho que era o que tinha para dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Bruno Nunes pede a palavra para... Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos e é mesmo sobre a condição dos trabalhos. Então, sim, pode. Posso? Eu vou pedir para ficar bem vincado e que conste em ata que a declaração é minha, citando os senhores representantes da ANAFRA, que foi aqui claro e dito, e que isto é importante que fique na ata, que as eleições autárquicas podem ter definido uma nova vontade política, o que, no meu entendimento, determina que, afinal, não era a vontade popular que estava em causa, mas sim a vontade política. É a minha interpretação e foi o que foi dito, ipsis verbis. Foi dito também pela ANAFRA que esta desagregação pode fazer que algumas juntas de freguesia fiquem de mão estendida para com os municípios, o que demonstra que os mapas de viabilidade financeira são importantes. Foi dito também pela ANAFRA que os pareceres da CCDR valem o que valem. E, portanto, é importante que tudo isto fique clarificado em ata com esta citação. Obrigado. Muito bem. Sim, portanto, ficará em ata. Bem, podemos dar por encerrada esta audição? Sim. Acima do regimento. Agradecendo a disponibilidade, as intervenções e desejar-vos continuação de bom trabalho. Aos senhores deputados peço que não se ausentem porque temos um parecer para aprovar. Até já.